Sejam muito bem-vindos. Esse vai ser o nosso vídeo zero ou um, vou decidir ainda quando eu for colocar, em relação a um tema que eu quero divulgar muito mais, que no meu perfil eu falo bastante, que é sobre a jornada. Então, é algo que eu vi, um tempo de deslocamento que eu tenho, que eu posso aproveitar esse tempo e eu vou buscar, às vezes, comentar alguns assuntos, principalmente em relação a bastidores, a vida, assuntos que eu tenho interesse e que eu vejo assim como se fosse uma forma de conversa, digamos que diária, com cada um que for acompanhar. Então, ao longo do tempo a gente vai discutindo os temas, vocês dão sugestões, eu vou falando aqui. Sinta-se como um bate-papo e é uma forma da gente estar mais próximo. E bom, vamos lá para o primeiro tema que eu vejo, que é a explicação. Quando eu pensei nessa narrativa da jornada, foi justamente para gravar muito mais o processo, os bastidores, enfim, não o resultado final de algo que a gente já conquista, mas sim o caminho. E eu vejo que tem muitos percalços, muitos erros e que tá tudo bem. Mas o tópico central de hoje é: a gente tem que errar, não intencionalmente nas coisas, mas vamos supor, eu tô começando a gravar agora. Se eu me cobrar e achar que, tipo, esse vai ser o melhor vídeo, eu vou me frustrar, minha expectativa vai estar baixa, porque tá sendo as primeiras vezes que eu tô gravando, de fato. Tá sendo as primeiras vezes que eu tô dialogando, então não tenho como fazer uma crítica minha, um juízo muito grande meu agora, porque eu tô num momento de aprendizado. E isso é muito difícil da nossa mente associar, porque a todo instante a gente está pensando muito se a gente vai ser julgado, se a gente vai errar, se a gente vai conseguir. Enfim, uma série de coisas que isso daí interfere no nosso processo. E que o ideal mesmo é a gente estar conseguindo comentar isso daí. Então, todas as vezes que eu passo algum treinamento, ou comigo mesmo, eu busco aplicar isso daí diariamente, ó, se eu estou começando uma habilidade nova agora, cara, eu não vou ficar, assim, me cobrando ao máximo porque aquilo dali não tá perfeito, não tá com o melhor, vamos supor daqui, o melhor roteiro, o melhor cenário, o melhor som. O que importa vai ser tá sendo feito. Agora, é claro, depois de um tempo a gente consegue ter mais análises muito mais apuradas, consegue ver mais estatísticas. Eh, Seria assim, só se, sei lá, acontecesse algo muito grande, o primeiro vídeo explodir, assim, que não é o caso. São exceções, e a gente não pode se prender ali a essas exceções de fato, senão a gente fica frustrado e não vai conseguir fazer as coisas. E na vida é assim. E o que eu vejo muitas vezes que acontece é que a gente acaba se comparando de uma forma negativa. A gente tem que se comparar, é claro, com para melhorar. Porém, quando a gente se compara de uma forma que é prejudicial, que é justamente o quê? Pô, tu tá te comparando muitas vezes com um cara que já tem um banco de horas muito grande do que o teu, já fez ali mais de 100 vídeos, então claro que aquilo dali vai te causar uma certa um sentimento, assim, que tu não é capaz, entende? E isso é o que eu estava refletindo ontem, tá, quando a gente estava voltando de Castanhal, eu estava refletindo sobre isso, comentando com o Pedro aqui no carro, em relação a justamente a gente entender os nossos erros, entender o nosso processo de fato e ir executando. Então, eu penso assim, comecei agora a gravar. Cara, daqui no centésimo vídeo, beleza. Aí eu posso começar a ter umas análises muito maiores minhas, porque eu já vou ter tido um banco de horas muito maior. E aí eu posso ver, mas só que pensa só, até lá eu vou aprender um monte de coisa. Assim é na vida com uma série de circunstâncias, de fato. A gente aprende muito com o tempo, e é somente o tempo que ele vai, nesse processo de temperança, né, a gente vai entendendo, vai buscando aperfeiçoar, vai tendo habilidade. Por quê? Se a gente outra capacidade que a gente tem, uma estratégia também, é de racionalizar o problema, não deixar que essa parte mais emocional, essa parte da mente, ela te consuma de tal forma que te paralise, que é justamente o que acontece, essa paralisação, na nossa vida, que é o quê? Bom, eu tenho esses problemas, assim, tô começando algo, justamente
eu coloco de forma racional as coisas e vou analisando. Até a centésima, quantas vezes eu aprendi a falar melhor? Porque eu não tenho no meu banco ficar toda hora dialogando com uma câmera na minha frente. Às vezes a gente pode ficar, eh, intimidado, digamos que assim, ou então a nossa forma de falar ainda não tá boa, ou então a articulação do raciocínio do que a gente quer dizer não tá bom. Mas a partir da centésima vez eu acredito que até lá tudo melhore. E isso é a temperança de fato do que a gente tem na nossa vida. Então, é um assunto que eu queria, assim, conversar mais. Eu tô tentando pensar aqui, nessa gravação como se eu estivesse com alguém do lado e conversando, batendo um papo e discutindo temas que eu gosto de falar e que eu vejo que tem situações e que a gente passa diariamente, que a gente tá precisando, tá sempre se recordando das coisas. E tendo mais intenção, seja de melhorar, seja de conseguir, isso aí, atingir seus objetivos de fato. Para mim, é que um dos motivos também é que percebi que, bom, do deslocamento da minha casa para o trabalho, eu passo um tempo, em silêncio, orando, muitas vezes. E como eu tô com esse objetivo de desenvolver mais do perfil, ter essa parte de uma marca pessoal mais forte, compartilhar mesmo. Então eu busquei encontrar essa forma. E eu tô compartilhando com vocês essa parte da mentalidade do que tem por detrás, né, que é algo que a gente precisa comentar, que às vezes as pessoas não comentam tanto, as pessoas começam e, enfim, se frustram logo em seguida, porque não vai ter logo em seguida os maiores seguidores, as maiores visualizações, não é o melhor roteiro, não é a melhor câmera, não é o melhor áudio e no final o que importa é o conteúdo. Se realmente for bom, se faz sentido o que eu tô falando, pô, né, sabe, é isso que eu tô falando de racionalizar, no final vai dar bom, pô. Porque imagina, eu gravo 100 vídeos, eu tô desenvolvendo uma habilidade que poucas pessoas estão desenvolvendo, então, quando a gente para pra racionalizar, a gente vê que tem muito mais prós do que contras, e a exposição também fica maior, que é o que pra gente como ser humano dói fazer isso, dói se expor. Como eu trabalho com vendas, eu entendo muito disso. Para o ser humano, é como se fosse uma dor ouvir um não, uma rejeição. E quanto mais a gente se expõe, mais isso vai calejando a gente, mais vai deixando a gente mais confiante, vai transformando, né, a gente se transforma. E muita gente tem medo, tem, sei lá, um temor muito grande de algo que não é tanto. Então, se a gente consegue, a gente vai fazer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eh, tenho muito vício de linguagem também, que com o tempo quando eu assisto eu consigo entender. Mas aproveitem, compartilhem, conversem, deem sugestão de tema, e é isso. Só é a jornada. Então, o que importa é a jornada. Valeu, tamo junto.